Fala galera, mais uma vez aí junto aí. Vamos falar aqui voltar aqui no assunto da síndrome de Peter Pan, né? Da importância do estudo de Dan Keeling para a compreensão do pensamento esquerdista, né? Nada mais é do que uma extensão dessa síndrome, né? Desse complexo. E eu coloquei, né? O autor começa dizendo que para não nos preocuparmos com a síndrome de Peter Pan, por ser uma doença incapaz de ameaçar a vida. Parece que a sua permanência, né, pode retardar a vida, né, pode destruir, descaracterizar, fazendo com que desenvolvam dependências, né, ao invés de multiplicar segurança. É aquele negócio, né, se esse pensamento aí é esquerdista, esse pensamento de dependência, ele promove insegurança, e aí esse sujeito ele jamais vai multiplicar a segurança, ou seja, jamais será um empreendedor, né? Ele se torna tão inseguro que ele só é capaz de replicar, né, aquilo que recebeu, e por isso isso explica a quantidade de professores aí esquerdistas aí trabalhando para o Estado, né? Que é o que sobra para essas pessoas fazerem, né? Eu coloquei aqui, imaginemos uma cidade inteira de adultos, crianças. Seria impossível de ser governada, né? É claro que já vivemos nessa matrix, né? E ultimamente nós votamos nos petistas, né? Em pessoas utópicas, prefiro petista esse, né? Pessoas utópicas presas na ilha de Morros, né? Então assim, existe uma incapacidade, né? Essa geração TikTok, essa geração NPC é incapaz de observar. Eles apostam muito no querer, né? Eu quero, ao invés de pensar no eu devo, né? Eles desconhecem o dever. A negação da realidade, essa é a síndrome esquerdista. E não há negação que não se assemelhe à síndrome de Peter Pan. O medo de encarar o concreto acaba separando os materialistas históricos do empirismo real, ou seja, se dizem materialistas, mas analisam o mundo do alto ou de dentro da caverna, com medo de experimentar. Portanto, a maioria dos marxistas são hipotéticos, etéreos, fantasiosos, pois a visão de mundo que desejam não reflete em nada o mundo real em que vivem. O medo do erro em uma sociedade exposta, ou seja, uma sociedade aberta, global, cheia de câmeras, está se tornando comum. O medo da exposição, das limitações do sujeito acaba levando ao acanhamento, conduzindo a uma fase de acabrunhamento mental frente às necessidades dos atos no caminho da evolução mental. O sujeito perde ou não consegue se impor, não consegue tomar decisões de forma consciente por medo das consequências, se tornando cada vez mais frágil e minado, pois o excesso de zelo, desenvolve um excesso de zelo, né, por causa própria ou até mesmo de criação, própria, do medo de criação. O que levaria então uma pessoa a um tipo esquerdista de pensar? Falta de compreensão do mundo real, né? Levar a pessoa a um estado esquerdista de pensamento. 2. Falta de autodisciplina, por considerar a disciplina uma imposição autoritária, né, do capital, por isso blá 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 blá. Por isso a tendência a um espírito anarquista, muitas vezes motivados por doutrinação externa. 3. Medo de errar, medo de arriscar, o que torna o pensamento do sujeito apático, dependente dos pais, do Estado, contrariando o senso de autonomia observado por Kant. 4. Incapacidade de mudar. O sujeito se vê em desvantagem e não encontra forças que podem levar à mudança. Ele acredita que o mundo deveria se adequar às suas vontades. Né? Pensamento narcisista aí. Apesar da maturidade física, sua mentalidade emocional é frágil, não aceitando críticas, pensamento de um ser altamente mimado, de uma sociedade de algodão doce, né? Uma forma de ver o mundo, os seres, de forma positiva, né? O que destoa do real, né? Uma sociedade de algodão doce, né? Tudo tem que ser de acordo com as minhas vontades, né? E não o mundo como ele é, mas o mundo a partir das vontades próprias, né? Esse é o pensamento desse tipo de sujeito, né? São
Pessoas diplomáticas geralmente são maduras, elas conseguem lidar bem com as opiniões opostas, né? Entendendo a importância dos dois lados, né? A dialética de uma situação mantendo neutralidade ou parcialidade, sem choro, sem mimimi, sem autopiedade, sem culpar o outro pelos próprios erros, né? E aí o esquerdista não tem maturidade afetiva, pois vivem no abstrato, né? No mundo que ora é, ora não é, no mundo de Heráclito, né? Não suportam a ideia do real. Para eles o mal está no passado e o presente é um meio, né? Uma ferramenta para atingir um paraíso futuro, né? Um paraíso que está por vir. Tudo que é bom para eles se encontra no futuro, né? Para eles, assim como para Heráclito, tudo flui e a única coisa real é a mudança. São incapazes de escutar os outros, são teimosos por crer que os outros foram corrompidos pelo pensamento, pelo capital, né? Eles entram nessa paranoia marxista que tudo é culpa do capital. São sujeitos vitimistas, não observam a própria apatia, vendo o outro como o principal responsável por seus erros. Para eles todo erro é externo, de observação também. E aí já próximo do fim, essa turma tem mudanças rápidas de humor, são flutuantes, profundamente instáveis, são impulsivos, são voláteis, realizam atos sem um devido planejamento, colocando a si e os outros em risco, né? A direita pensa o contrário disso, né? Ela é cautelosa, pois tem visão a longo prazo. São irônicos, respondendo a tudo com risos, expressões de deboche. Quando faltam argumentos, apelam pela falácia do espantalho, né? O ad hominem, do ataque à pessoa. São reclamões, esperam sempre uma resposta cair do céu, né? Externa, né? Responsabilizando os outros por seus próprios erros. Tendem a produzir também pouco, por não terem responsabilidade, são péssimos profissionais, né? E aí existem poucas profissões que se encaixam com esse perfil, né? Por isso eles acabam se tornando professores, assim, replicadores aí das doutrinas, da doutrinação que receberam, né? São carentes, precisam do coletivo, né? Incapazes de encarar a solidão, de aceitarem seus próprios princípios, né? Para eles os princípios voláteis são aquele negócio, são elevados pelo pensamento de modernidade, né? De atual, assim, né? Pelos modismos e tal, por isso são tão voláteis, sabe? Por isso são dependentes, são incapazes de sustentar naquilo que acreditam, né? E são levados como o vento, como o gado escutando um bercante. E aí, para terminar, seus irrealismos, egos, creem poder. Seus egos irreais, né? Irrealísticos egos, afastando essas pessoas do dever, né? É aquela problemática, né? O que eu devo, do outro lado, o que eu quero, né? Esse tipo de pessoa, eles por serem meio que narcisistas, eles querem que o mundo se encaixe à sua realidade, né? Eles são pessoas do querer, né? Em vez do dever, né? Eles são levados a crer, assim, em tudo que suas fantasias sugerem. Eles sempre estão lutando, né, para obter a aceitação dos outros. E a aceitação dos outros é o único meio de se aceitarem, né? Por isso são tão coletivistas, pois precisam de mimos, de adulações, de aplausos, como um bebê que negocia colheradas de comida em forma de aviãozinhos. Para eles o devo não existe, só reconhecem o quero, o querer. Por isso são tão autoritários, querem ver o mundo com a sua imagem e semelhança, né? E aí, para fechar mesmo, esses sujeitos não se amam, não acreditam em si mesmos, são incapazes de olhar no espelho, né? Isso explica a paixão que sentem pelos vícios, pelos paliativos, por tudo que possam levar o sujeito a um estado de letargia mental. E eu termino essa parte aqui. Então, assim, sugiro muito a leitura de Dan Keeley, talvez o profissional mais completo aí nesse assunto do esquerdismo, nessa síndrome de Peter Pan. E o meu objetivo disso daí é colaborar aí para identificar essa síndrome no pensamento esquerdista, sabe? Até mais. Valeu, gente.